Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lealdade Padrão. Vamos falar da vitória palmeirense por 2-1 diante do Botafogo, as minhas percepções dentro desse jogo e também a celebração da liderança. O Palmeiras volta a se tornar líder do Brasileirão, depois de um tempo que o São Paulo tenha tomado a liderança do campeonato, mas foi de suma importância o Palmeiras se tornar líder, somado à derrota do São Paulo também contra o Atlético Mineiro. Foi de suma importância o Palmeiras se tornar líder um jogo antes do próprio Choque Rei, o encontro de São Paulo e Palmeiras. Então o Palmeiras vai ao Morumbi muito mais tranquilo. O tal da, se permanecer um empate, não será nenhuma catástrofe, porque o Palmeiras permanece na frente do São Paulo. Então isso é muito importante. Então o peso dessa vitória do Palmeiras diante do Botafogo. Palmeiras é a segunda partida que joga dentro do Allianz Parque, né? Depois da troca do gramado. E o Palmeiras, que já veio, ganhou do Mirassol, ganha do Botafogo. Então vem numa crescente de resultados ou de performance nem tanto assim, né? Ou de alternância de performance. O Palmeiras começa muito bem e cai durante a própria partida. Então, mas antes de falar das minhas percepções, dessa celebração da liderança, acima de tudo, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo entre os seus e ativar as notificações do YouTube. E sim, falaremos que o Palmeiras se torna líder antes do Choque Rei, o que é de suma importância. Palmeiras, se chegasse em uma condição desfavorável ao Morumbi, que vai ser sábado, 9 da noite, a pressão que já é grande, normalmente é grande no Palmeiras, se tornaria seria maior a pressão, o que acaba atrapalhando os jogadores dentro de campo. Mesmo assim, um terreno hostil, o Palmeiras não teria o seu torcedor, que seria torcida única, só o torcedor de São Paulo, mas o Palmeiras vindo atrás na tabela, seria acho, um fardo maior para o Palmeiras. Mas não, o Palmeiras vai ao Morumbi por quê? Porque conquista uma importante vitória diante do Botafogo. A vitória palmeirense, que foi conquistada em dois tempos bem distintos, não só de primeiro e segundo tempo, mas de performance muito avassaladora no primeiro tempo, recheada de gols perdidos. O Palmeiras está tendo essa mazela em seus jogos, que quando produz muito, perde muito, aí o placar é muito magro, aí o torcedor, mesmo com as vitórias, fica ressaltando, poderia ter jogado melhor. O Palmeiras jogou até bem, mas tem que não só jogar bem, mas conferir em gols esse jogar bem. Segundo tempo, após o gol, foi lá para os 15 minutos, mais ou menos 14, 15 minutos, o Palmeiras caiu de rendimento, mesmo já com 2-0, tomou o 2-1, o Palmeiras caiu de rendimento porque atrasou suas linhas, chamou o Botafogo para cima e sempre ficou aquela do flertar com o perigo. Os gols do Palmeiras, eu achei bonito, foi o primeiro gol que foi computado ao Alan, mas foi uma bonita jogada por parte também do Maurício, que perdeu gols a rodo, mas eu acho que jogou bem o Maurício, sim, né? Peca um pouco na finalização ou tomada de decisão. Na hora de chutar ele prefere passar, na hora de passar prefere chutar. Então falta esse senso de calma, de dominância da situação. Ele meio que se afoba na frente dos seus marcadores e acaba tomando a decisão errada. Mas o Palmeiras faz 1-0 com o Alan, mas o gol tecnicamente foi do Andrés Pereira. Depois de uma boa jogada do Maurício pela ponta esquerda, lançando a bola na área, né, um passe, ele bate meio chapado o Andrés Pereira, que desvia no Alan e mata o goleiro. Então isso aí computou, na súmula está marcado o gol do Alan, mas o chute em si foi do Andrés Pereira. Então eu gostei disso, porque mostra o quê? Um Palmeiras com seus volantes, teoricamente jogadores mais atrasados atrás, pisando na área. Isso é suma importância. Jogador de meio campo que não pisa na área morre de fome, já dizia Muricy Ramalho. Tem que pisar. Jogador do meio campo, seja volante, seja meio campista nato de ataque, tem que pisar na área, tem que chutar a gol.
e ele chutou, mesmo o gol sendo para o Alan, o primeiro do Palmeiras, mas a jogada em si foi finalizado por Andrés Pereira, começada com o Maurício, né, que fez todo o trabalho. Segundo gol palmeirense, né, já na segunda etapa, não, mas só lembrando do segundo gol de João Arias, que foi no minuto 53, Palmeiras que passou apuros, porque um apuros que eu falo no sentido desnecessário, porque aos 45 minutos, já quase no final da primeira etapa, né, o Palmeiras foi fazer o gol do João Arias, o segundo, ao minuto 53, no comecinho da segunda etapa. O jogador Medina, que já era o último homem, derruba o João Arias e ele foi expulso. Então o Palmeiras vai para o segundo tempo, já com 1-0 na sua conta e tendo, o Botafogo com 1 a menos. Teremos, enfim, vida fácil. O palmeirense, que nunca tem vida fácil, o Palmeiras vai ter, né? Pelo menos tudo se desenhou para isso. Começa o segundo tempo, quase no início da segunda etapa, João Arias puxa, ele foi, é difícil parar ele na corrida, foi conduzindo a bola pela ala direita, puxando para a esquerda, né? E acabou chutando a gol. E foi muito bem coroado pela sua insistência, persistência e pelo seu faro de gols. Lembrando tempos de outrora, quando ele era do Fluminense, que ele era o jogador que pegava a bola e ia até o gol, ou passava ou chutava. Chutou e fez o gol do Palmeiras. 2-0, com um jogador a mais, não sei se foi instrução do técnico ou dos jogadores mesmo. O Palmeiras cai de rendimento. Por quê? Calma, tá 2-0 com um jogador a mais. Vamos, o tal do pessoal da Ferrari na Fórmula 1 falava, vamos levar os carros para casa, vamos levar as crianças para casa, porque a vitória já está ganha. Isso na Fórmula 1. Mas trazendo pro mundo do futebol já é mais complicado. 2-0, mesmo você estando com um jogador a mais, é o tal do placar perigoso, porque se você se acomoda muito e sai um golzinho do adversário, torna-se um perigo. E foi o que aconteceu no minuto 59. Eu achei uma falha tremenda do miolo de zaga do Palmeiras, que ele começou a trocar passe, o Danilo pegou a bola perto do círculo central, na intermediária palmeirense, e começou a trocar passes. Se eu não me engano, ele foi 6 ou 7 jogadores do Palmeiras, tinha uma maioria numérica, e tinha só 3 ou 4 do Botafogo. E o Botafogo conseguiu trocar passes no meio, a zaga do Palmeiras abriu, teve a falha de miolo do Murilo, teve do Gustavo Gomes, que acontece falhas, né? Mas não só do jogador, mas do grupo inteiro. E acabou saindo na tabela, até... Não sei se ficou um pouco falha do Carlos Miguel, ficou meio que cercando o Fango em vez de abafar. Acabou chutando numa bola ricocheteada, bateu nele. Foi meio que num rebote, acabou chutando. Um chute meio que mascado, né? Foi um gol um bonito gol do Danilo, lei do ex, no caso. Mas foi muito claramente falha da zaga do quê? Um time muito acomodado, tô com 2-0 e com 1 a mais. Então o Palmeiras pecou por isso também, né? Então tomou o gol. Aí até o final da partida foi aquele pererê, o Botafogo tentando o empate, mesmo no vamos que vamos, bola levantada na área, mesmo com o Palmeiras com superioridade numérica. Então o Palmeiras preferiu se preservar, entrando substituições de jogadores que mas segurasse o resultado do que propriamente atacar. E o Palmeiras tinha time para isso, então o Palmeiras preferiu flertar com o perigo de sofrer o impacto do que ousar fazer o terceiro. Mas acima de tudo, o Palmeiras conquistou a vitória. Isso é mais importante. O Palmeiras é líder porque venceu, não porque jogou bem ou jogou mal, porque venceu. Os destaques do Palmeiras, que eu acho, na minha percepção, as laterais eu acho que foram de novo muito bem. Giai e Arthur. Giai, no jeito dele, na parte do meio campo para trás, ele marca muito bem o corredor pelo lado direito, ele marca bem, mas apoia nem tão bem assim. Quando ele passa da risca do meio campo, parece que é o limite dele, ele começa a dar trimeliques, né, e começa a não jogar bem. O Arthur, mais uma partida titular do Palmeiras, jogou muito bem sim, ele apoia muito bem, ele não deixa o time do Palmeiras se sobrecarregar, ele deixa sempre o ponto esquerdo, não, o Maurício, muitas vezes inverte o Arias, vai para a ponta esquerda, vai para a direita. O apoio do Arthur na sua presença
sempre deixa um ponta ou um meia esquerda muito bem abastecido. Ele aparece, ele dá opção. Então eu gostei de novo do Arthur também. Tem a sua deficiência técnica, mas como não foi tão exigido também, o Palmeiras dominou a partida, então, mas o Arthur entra nos meus destaques positivos. O outro destaque que eu também achei como performance, no caso, o volante Andrés, né, que para mim tinha que ser camisa 10 desse time do Palmeiras, o cara pensador, porque é o volante, é o meio-campista que pisa na área. Eu sou muito fã desse tipo de jogador, que não se acomoda. Eu sou volante, só toquinho de lado, não. Ele pega a bola, ele conduz, ele vai à frente. Andrés, hoje no time do Palmeiras, eu vejo ele como um legítimo camisa 8, que ainda com certos resquícios de camisa 10, que ele tem um passe muito bom, ele tem um chute muito bom, ele tem uma presença, até uma presença física muito boa, né? Ele se impõe com a bola nos pés, mas no senso de marcação, eu ainda digo em vários vídeos, não somente nesse, e repito, o Palmeiras necessita a presença de um legítimo camisa 5 marcador, um destruidor de jogadas. Para quê? Esse camisa 5 destrói para um Marlon Freitas, para um Andreas Pereira, poder criarem. Eles são muito mais construtores do que destruidores. O Palmeiras não tem esse jogador, e precisa ter. Não para sempre, mas em pontos importantes de uma partida. O Palmeiras precisa ter todo o perfil de jogador, o goleador, o destruidor, o construtor, o lançador, o defensor. Não precisa. Todo perfil é importante. Então, estou satisfeito sim com a vitória do Palmeiras e a performance do primeiro, mesmo recheado de perdas de gols, assim, na cara do gol, dava para poder fazer. É muito toquinho, quem vai fazer? Chutou para fora. Perdeu, a zaga vai lá e cortava. Faltou um pouco mais de treino, pode-se dizer assim, de finalização. Pega a bola, chutar longe do alcance do goleiro, mas que seja no gol. Então o Palmeiras tem que melhorar esses pontos. Fica difícil cobrar o Palmeiras ter melhor rendimento a partir do momento que o Palmeiras, como todos os times, não é só o Palmeiras, não tem tempo para treinar. É jogo atrás de jogo. Então como é que você vai aprimorar o seu lado técnico se você é partida atrás de partida? Então você não consegue fazer um trabalho minucioso. Eu estou perdendo muitos gols, então vou treinar a finalização. Não há tempo para isso. Mas isso não é desculpa só para o Palmeiras, é para todos. Por isso que o futebol brasileiro não está dominado por cima. Palmeiras, até um Flamengo são as melhores equipes, mas nivelado por baixo. Tanto que nivela tanto por baixo que ano passado a gente conseguiu ver, até no começo desse ano, Corinthians campeão. E o Corinthians não é nenhuma Brastemp. Corinthians campeão de Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Corinthians campeão paulista. Então o futebol está tão nivelado por baixo, que os melhores Palmeiras e Flamengo, se não se coçarem, o Corinthians aparece e abocanha um título de menor expressão, mas abocanha, sendo que não deveria. Palmeiras e Flamengo estando num patamar maior, deveria ter a dominância dos títulos, mas por deficiências do Palmeiras e competência desse rival que, se deixar eu apareço, então essas ditas, entre aspas, surpresas acabam acontecendo. Mas, já indo agora para a parte final do vídeo, já para salientando, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e ativar as notificações do YouTube. Não se esqueça, é muito importante para o canal Lealdade em Padrão. Palmeirense, celebre a vitória sim. Se não dá para poder celebrar um bom futebol, celebre a vitória, celebre entre os seus, mas celebre a vitória. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquele negócio, a gente tem problemas, a gente tem coisas que não são legais em nossa vida, até pessoal, a gente quer transferir para o futebol. Que o Palmeiras vai salvar a minha vida. Eu não estou bem nesse sentido. Não, o Palmeiras não salva ninguém. Eu uso o Palmeiras assim. Eu já fui muito mais dito fanático, até beirando irracional pelo Palmeiras. Hoje eu sou o tipo de torcedor como: o Palmeiras não vai salvar a minha vida. O Palmeiras é uma ótima fuga para minhas mazelas do dia a dia. Eu acho que seria muito mais tortuoso o mundo se não houvesse o futebol. Ainda bem, graças a Deus, que ainda existe o futebol para a gente poder curtir, poder brincar, até desabafar. Então eu entendo quando você xinga, quando você discorda, quando você fica bradando que o time não tá bom, o time é ruim, o time não presta. Eu sei que o seu pensamento não é só esse, tanto que quando você vencer a próxima partida, o seu pensamento vai mudar.
Mas não haja dessa forma, querendo transferir algum dissabor, alguma desilusão, alguma tristeza em sua vida, colocando a responsabilidade no seu time de futebol. Que o Palmeiras salvou o meu dia, o Corinthians, o Flamengo, o Santos, o São Paulo. Não. Coloque dentro de si o seu time. No caso, o Palmeiras é aquele que vai te deixar 90 minutos fora dos seus problemas. Pode até criar mais problemas, mas que sejam problemas novos, não os mesmos. Mas não misture. Isso vai fazer mal para você. Não se esqueça disso. Mas, palmeirense, celebre. Celebre a vitória. Celebre a liderança. Você merece, palmeirense. Você merece. E sábado tem. É lá. No Morumbi. Que já foi, há muito tempo, salão de festas do Palmeiras. O Palmeiras já celebrou grandes títulos no Morumbi. E estamos há 3 anos que não perdemos para o São Paulo. No meio do ano vai completar 3 anos. Que tal continuar na mesma pegada e na mesma dominância? Segue o líder? Podemos dizer, momentaneamente. Por quanto tempo? Não sabemos, mas como é bom pertencer à Sociedade Esportiva Palmeiras.